Militares da ativa do Exército decidiram que deixariam a força após o atual comando ser condenado pela Justiça Militar por formar uma quadrilha para desviar dinheiro do orçamento do Exército, com a ajuda do excelentíssimo ministro do STF, que, de acordo com um relatório da inteligência chefiado pelo general Décio Luiz, sargentos foram testemunhas importantes onde revelaram que o comandante do Exército enviou oficiais para cumprir ordens ilegais do ministro do Supremo. Militares estão se recusando a permanecer na corporação. A alegação é que tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica foram corrompidas com a chegada desse governo corrupto que colocou os generais que são investigados pela Justiça Militar por formação de quadrilha para assumir divisões do Exército. Generais que são apontados pelo setor de inteligência, traidores, após surgirem evidências de graves crimes com a atuação do Poder Judiciário e Executivo através do governo do ex-presidiário. Inúmeros casos de corrupção revelados pela inteligência do Exército vieram à tona com a volta do ex-presidiário ao poder. O ministro do STM, Lorival Carvalho, é o responsável por condenar generais que participaram ativamente no escândalo de corrupção dentro da força, ordenando que os criminosos perdessem a patente e fossem expulsos imediatamente. Moraes, quando soube que a Justiça Militar estava julgando o esquema de corrupção dentro das Forças Armadas, sabia que iria chegar até o cabeça da operação, onde mandou seus assessores laranjas para receber dinheiro de propinas, de desvios de recursos do orçamento do Exército. O general Décio Luiz suspeitava que um membro do Poder Judiciário estaria se beneficiando desse esquema, visto que após a chegada desse governo corrupto, o Supremo tem cooptado militares das Forças Armadas para cumprir ordens ilegais dos ministros do Supremo. Existe uma movimentação no Palácio Planalto para blindar o ministro de uma possível prisão, já que Alexandre foi o responsável por entregar a chave do Brasil para um ex-presidiário, ao que tudo leva a crer teve ajuda do ministro do STF para beneficiar o ex-detento ao colocá-lo no Palácio Planalto, e essa ajuda saiu cara. Por isso, o STF, juntamente com Luiz Inácio e sua quadrilha, querem diminuir os poderes da Justiça Militar, mas sabem que ao fazerem isso, o Superior Tribunal Militar pode evocar a lei de traição, que deve ser usada contra o Supremo. E diferentemente desses generais apontados como traidores, melancias e etc., entre eles o atual comandante do Estado-Maior do Exército, que é muito amigo de longa data de Luiz Inácio. Já o general ministro do Tribunal Militar, Lorival Carvalho, ele tem agido com pulso firme, sem deixar se intimidar pelos bandidos que estão no poder. Além do mais, a Justiça Militar decretou que os envolvidos fossem presos. O ministro proferiu a decisão de mandar prender com base na lei de traição do Código Penal Militar, evidenciando que os crimes cometidos pelos chefes das Forças Armadas são de extrema gravidade. O ministro tem o dever agora de limpar o nome do Exército, ao sugerir que o tribunal determinasse a perda de patente dos envolvidos e expulsar os bandidos que se aliaram a outros bandidos do Poder Judiciário e Executivo. O general Décio Luiz, que revelou o maior escândalo de corrupção dentro do Exército envolvendo o comandante, a existência de uma quadrilha dentro da força onde o setor de inteligência chefiado pelo general Décio Luiz encontrou ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. A chegada desse governo corrupto ao poder favoreceu o ministro na sua empreitada para perseguir seus opositores. E agora o alvo é as Forças Armadas, pois a Polícia Federal já virou a milícia particular de Alexandre de Moraes. Até mesmo pagamentos de propinas foram para pagar os chefes das Forças Armadas, para que disponibilizasse militares das 3 instituições a fim de servirem às excelências do Poder Judiciário. O general, agora adotando um discurso mais contundente, declarou que as manifestações de militares das Forças Armadas, pedindo para que Alexandre de Moraes seja preso. Mais de 70 mil militares da ativa anunciaram que iriam pedir baixa caso Alexandre de Moraes não fosse preso. O descontentamento para com a atual situação em relação a esses bandidos que estão no
pelo poder, ameaçando militares que não cumprissem as ordens de ministro do STF, alegando que o comandante do Exército autorizou a cooptação de militares para servir os membros do Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Chons contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. O ministro do Supremo, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações na Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário que lucram milhões com vendas de sentenças. Além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande escândalo de corrupção envolvendo Moraes e Lula, do qual movimentaram mais de 100 milhões, descoberto em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomé. O general do Exército e deputado federal Girão fez uma live em que foi derrubada pelo Instagram, que pedia pela prisão do ministro Alexandre de Moraes por crimes de formação de quadrilha após as denúncias de que Moraes, presidente do TSE, favoreceu Luiz Inácio, comprovando que o magistrado da mais alta corte de justiça do país esteja envolvido em esquemas ilícitos que beneficiam políticos. O delegado Rodrigo Bartolomé também foi convocado a dar demais explicações sobre as interferências de Moraes na Polícia Federal, que mandou acabar com operações que revelou um grande esquema de desvio do fundão eleitoral com a suspeita de que Alexandre de Moraes teria participação no esquema que beneficiou o petista. Após essas várias denúncias que blindou Lula no inquérito aberto pela Polícia Federal de São Paulo sobre o desvio de dinheiro para compras de votos, estariam se reunindo com os chefes da Polícia Federal para tratar sobre as acusações de que Moraes havia interferido em investigações que envolvem políticos, contaminando provas, investigações que pediam pelo indiciamento de Lula por suborno e pagamento de propina. Quando o delegado da PF, Rodrigo Bartolomé, pediu pela imediata prisão de Luiz Inácio, tendo considerado que Lula é tido como chefe de quadrilha. Porém, Moraes decidiu que o petista não poderia ser preso na operação que foi apelidado de Mão Amiga. Lula foi completamente blindado pelo ministro Alexandre de Moraes, assim disse o delegado responsável pelas investigações. Ao questionar o esquema envolvendo o petista e o ministro, cobrou uma apuração pelas Forças Armadas sobre a interferência de Moraes na investigação contra Lula. De acordo com o general Girão, o ministro Alexandre de Moraes anulou provas, prendeu opositores que o denunciaram, mandou perseguir delegados que investigaram o envolvido de Lula com Moraes, que beneficiou o ex-presidiário e teria interferido para que Lula não fosse preso após o delegado da PF ter pedido pelo indiciamento do ex-presidiário, que elegeu um condenado pelo favorecimento de um ex-advogado. Valores milionários sendo descoberto pela Polícia Federal, investigação feita pelo delegado Bartolomé, que chefiou entre outras operações que resultou na prisão de políticos que curiosamente foram beneficiados com habeas corpus através de canetada do excelentíssimo ministro. Militares estão indignados com o novo comandante do Exército, que foi alvo de denúncias pelo general Décio Luiz Chons, que comanda o Departamento de Inteligência do Exército. Foi levado para o Superior Tribunal Militar de que o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva cometeu atos de traição após ser constatado que Paiva participou de um esquema que acabou favorecendo para que fosse colocado ao cargo de comandante do Exército, visto que o general Paiva responde processos no STM que aguarda julgamento, após o ministro Lourival Carvalho votar para afastar o general Paiva do comando do Exército. O indicado pelo ex-presidiário ao cargo de comandante do Exército é amigo particular de membros do Poder Judiciário, inclusive o ministro Alexandre de Moraes, e de acordo com o ministro do STM, que corroborou as denúncias de policiais federais que foram ameaçados pelo ministro do STF de demissão, citando que o envolvimento de um membro do alto escalão do Exército brasileiro é de extrema gravidade e é considerado crime de traição no Código Penal Militar. O envolvimento de Moraes com alguns comandantes citados no relatório pelo departamento comandado pelo general Décio Luiz Chons em reunião secreta com o comandante Paiva, por ter negociado o cargo para comandar o Exército. De acordo com o general Décio Luiz, que levou a denúncia para o STM relatando que o comandante foi flagrado participando de encontro com ministros da Suprema Corte, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Depois que foi comprovado o favorecimento de Alexandre, além de ter beneficiado o ex-presidiário, também virou advogado do petista em negociatas como esta. O general Décio tomou uma posição que poderia até mesmo prender o atual comandante do Exército, se assim, o STM condenar Paiva pelo crime de traição. Pronto para poder sacar uma pistola e realmente usar. Ou a espada. Usar a espada que eu usei com muita honra durante 36 anos no Exército. E ela está lá em casa ainda em condições de ser usada, porque eu ainda posso ser mobilizado. Que eu estou usando do meu direito, da minha prerrogativa de imunidade parlamentar. Eu nunca fiz isso aqui na Câmara, mas eu estou usando do meu direito, da minha imunidade parlamentar, para dizer, deputado Sanderson, é um absurdo que a gente esteja sendo cesseado
o direito de cumprir o nosso papel legislativo. Isto é um absurdo. O Congresso Nacional tem que cobrar dos demais poderes o direito que nós temos de cumprir o papel, porque fomos eleitos. Ninguém aqui foi indicado por ninguém. Nós somos eleitos porque pessoas confiaram em nós, deputado Sanders.